Bom dia. Vamos ver aqui as principais ordens do dono da terra para nós. O que eu estou tentando passar para os irmãos, no Salmo 37, nunca desligue dali, tá? É aquele ensino de como devemos viver aqui na terra. A terra é o nosso tempo de estadia, irmãos. Os irmãos estão cercados de pessoas no mundo que não vivem. Eles vegetam no mundo. Tá? Viver na terra não é ter dinheiro, não é ter bens, não é ter casa, não é ter comida, não é se entregar a essa felicidade tosca que os mundanos buscam. Viver na terra é andar conforme a sabedoria que o dono da terra nos dá. Tá? Você tem que viver como casado, como mãe, como pai, como filho, como trabalhador, indo para uma escola, ganhando isso aqui. Por favor, isso aqui é coisa normal da sociedade. Mas lembre bem que o dono da terra é Deus. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Eu não posso demorar muito retornando ao que eu falei, mas eu só brevemente passo para os irmãos. Lembra a primeira lição que aprendemos? Foi que é perigoso indignarmos-nos com os malfeitores. E a época hoje está tão cheia de malfeitores que a gente, como crente, fica indignado. Dia a dia, com o vizinho, com o parente, vendo as atrocidades praticadas por governantes e tal, os acontecimentos numa cidade, em qualquer cidade, aqui em Ribeirão Preto, em qualquer outro lugar. Isso é coisa terrível. Então a gente fica indignado, ladrões entrando na casa, malfeitores destruindo famílias e tal. A Bíblia diz, não fique indignado. Há uma postura nossa de calma, de paciência. É difícil, irmãos, mas tem que ser. A segunda lição que eu mostrei para os irmãos no domingo passado foi sobre a segunda parte do versículo. Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. É muito perigoso, irmãos. Nós vivemos na carne ainda. Nós habitamos neste corpo aqui, tá vendo? Eu não sei se o meu é diferente, não tem nada a ver questão de masculino e feminino. Nosso corpo é o corpo do pecado. Pega aí uma agulha, toca para você ver. Aquela dorzinha já é um sintoma claro de que você está no corpo da morte. Onde tem o pecado, tem a morte. Onde tem a morte, tem o pecado. Tem jeito. Vamos morrer um dia, a não ser que Cristo volte para arrebatar sua igreja. Tá bom? Agora vamos à parte agora que eu diria para os irmãos, é aquela parte que Deus dirige para nós no aspecto positivo da vida. Qual é o segredo? Aqui, irmãos, nós estamos vivendo hoje uma sociedade religiosa, nem estou falando de política, nem nada disso, estou falando da religião atual. É tão mobilizada pelo pensamento de prosperidade que nós somos engolfados por isso, irmãos, tomados por esta onda gigantesca que entrou nas igrejas. Eu quero ser feliz. Prosperidade é isso. É essa mentalidade que foi posta no mundo de que Deus quer que você seja feliz. Aí você, como crente, você vai buscar o quê? Eu não quero saber das ordens de Deus. Eu não quero saber de seguir a Cristo. Eu não quero saber do reino de Deus. Eu quero que Ele me abençoe. Eu quero ter dinheiro. Eu quero trabalhar. Eu quero comprar o que eu gosto. Comer a melhor comida. Ter os meus amigos comigo. Ter um televisor. Ter internet. Porque eu quero gozar a vida. Se eu puder, vou passear, vou fazer... Irmãos, essas coisas em si não são erradas. O problema é que nós estamos tomando uma direção sem uma liderança.
de quem? De Deus. E aí está, a sociedade nossa hoje está jogada no terror da morte, como fruto do pecado. Certo? Então nós vemos isso aí, até dentro das igrejas. O culto hoje é felicidade. Eu quero cantar a música que eu gosto. Está vendo? Não é a glória de Deus, mas não. Tem nada a ver, meus irmãos, com vida cristã. Eu não venho para a igreja porque eu quero me sentir bem. Eu venho por causa do meu Deus, porque Ele manda que eu esteja. Eu quero que Ele é adorado. Eu quero estar junto com os irmãos que amam o Senhor, que são crentes, que estão caminhando para o céu. Isso é a vida cristã, queridos irmãos. Então, a partir do versículo 3, nós começamos a ver esta parte positiva. Vamos dar uma olhada, então, todo mundo focado nas Escrituras. Tá bom? Versículo 3. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Vamos dar esse começo aqui, que eu acho genial, maravilhoso. Confia no Senhor. Interessante, né? Mas você fala, eu creio. Queridos irmãos, há uma diferença tremenda entre crer e confiar. Tá? Há uma diferença grande. Veja bem, aqui há uma ordem. Deus não fica confabulando conosco, dizendo, você precisa aprender a confiar em mim. Deus não faz isso. Ele diz, confie. Tudo que Deus faz na Bíblia com os crentes, Ele dá ordem. Ele dá ordem. A vida religiosa é estribada numa teocracia. Deus dando ordem. E na Bíblia é assim. Por exemplo, render graça é uma ordem. Tá? Fugir do mal, ordem. Tudo na Bíblia é dada ordem. Para nós, pela fé, obedecer. Você lembra quando Deus deu ordem para Saul? Vá e mata todos os amalequitas, todo o gado, todo o camelo, tudo de criação, não deixa nada vivo, não pega nada. Mandou. Foi ordem. Vendo? E quando nós desobedecemos, as consequências são graves. E aqui ele está ordenando, confia no Senhor. O dono da terra está mandando que nós confiemos nele. Vamos lá. Qual a diferença entre crer e confiar? Eu preciso ilustrar para os irmãos. Eu estou dirigindo meu carro, estou indo para São Paulo. Dona Vívia está ao meu lado. Ela sabe, ela crê que eu tenho o documento, que eu sei dirigir. Mas a diferença nela é confiar, porque ela está vendo perigo lá. E às vezes ela me ajuda, né? Olha a coisa ali. Qual a diferença? Ela não confia muito ainda. Né? O meu marido já está idoso, pode ter uma deficiência assim na vista, né? Eu preciso estar orientando. Né? E isso acontece. Então há uma diferença, irmãos, entre crer e confiar. Você disse que creu em Jesus, não creu? As irmãs aqui, os irmãos, creu em Jesus como seu Salvador, Senhor? E agora? E a confiança? Irmãos, quando não confiamos, nós podemos entrar em sérios perigos que desmancham nosso testemunho e ofendem a santidade de Deus. Se você não tiver pronto para aceitar o comando de Deus na vida, você não vai conseguir viver neste mundo. Não vai. Você vai entrar num enrosco tremendo, querido irmão. Tá? Porque Deus está nos orientando. Qual a razão que eu pedi aqui para os irmãos? Leia a Bíblia. Leia.
Porque vocês têm que estar sintonizados com as Escrituras, com as ordenanças. Qual é a função de uma mulher na casa? Qual é a função de uma senhora que o marido não é crente? Ou ela está sozinha? Qual é a função dela? Qual é a função de um homem na casa? Qual é a função de um jovem crente? Qual é a função? Nós estamos cercados, irmãos. O perigo está por todo lado. Satanás está chegando aqui através das pessoas lá fora. Olha, vocês são infelizes. Vocês frequentam uma igreja, vocês dizem que vão para o céu, mas vocês vivem sofrendo. Vocês não têm nada. Está passando por dificuldade. Deus mudou? Não. Ele diz o quê? Confia no Senhor. Então, se eu não aprender a confiar nele, em quem eu vou confiar? Olha, irmãos, os irmãos perceberam que o mundo lida com a divindade que eles escolhem. Os católicos escolheram Maria. Faz pedido para ela. Sim, não tem nenhuma noção. Quem é essa Maria? Eles nem estão aí. Eles criam uma divindade na mente, dizem, esse é o meu Deus. Até dentro das igrejas, irmãos. Você pode criar um Jesus na mente, sem perceber que você está crendo numa idolatria. Não o Jesus da Bíblia. Que perigo, né? Por quê? Você quer um Deus que comanda a sua vida. Me abençoa ali. Me abençoa ali. Me abençoa meus negócios. Já viu? Aparece demais isso dentro das igrejas. Eu já tive culto de oração aqui, onde pessoas orem por isso para dar certo. Para que Deus dê certo. Isso não é confiar. Nós não oramos assim. Nós pedimos, suplicamos, mas seja feita a tua vontade. Jesus pediu antes da cruz, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Os irmãos entenderam agora? O que é? Quando Daniel e os três amigos dele, vamos voltar para eles, quando o rei falou, se vocês não adorarem a imagem que eu fiz, vocês serão jogados lá no fogo ardente. O que é que ele fala? O nosso Deus pode nos livrar. Se ele não livrar, mesmo assim, nós não vamos adorar a Deus. Isso é confiança. Quando aprendemos a confiar, irmãos, milagres acontecem. Porque você está colocando-se perante o seu Deus. Eu até dei um estudo no Salmo 91, o 90, não, 91, sobre esse assunto. As 3 áreas da confiança em Deus. Vamos lá. Outro detalhe aqui. Lembremos que Deus sabe lidar conosco, mas Ele não lida conforme o Deus da nova era. O Deus da nova era está dizendo todo momento, vem, você vai ser feliz, vem, canta as músicas, adora, louvorzão, tem por aí, pede lá na sua casa a hora que Deus atende. Se Ele não atender, é porque Ele está errado, porque você disse que crê. É coisa assim desse tipo que está acontecendo. Mas o Deus da Bíblia, Ele não lida assim. Não. Aquela irmã ali orando, Deus salva o meu marido. E Deus demora. Mas ela está consciente de que é a vontade de Deus. Não é a vontade dela. Eu soube de uma senhora que orou pelo filho. Ele se converteu na hora da morte dela. Você imaginou? Por quê? Porque Deus não lida conosco na base do que eu quero. Eu não sou o Senhor, Ele que é. Eu sou servo. É Ele que comanda a vida. Nós somos súditos, irmãos. Tá? Então você está vivendo aí na luta, dificuldade, está vendo aí todo mundo jogando em loteria, ganhando dinheiro, passeando, comendo do bom e do melhor, e eu não tenho. Deus está ensinando a gente com sabedoria. Os irmãos lembram como foi que Ele orientou Israel no deserto? Ele guiou pelo deserto, mas Ele não fez a vontade daquele povo. Abre uma mesa, coloca para nós churrasco, na linguagem de hoje, né? Churrasco, refrigerante, tentando Deus, irmãos, tentando Deus. Deus cuidou deles
Com o quê? Maná caía do céu, água que saía da rocha. Da rocha! Foi assim. A roupa que eles saíram do Egito chegou lá 40 anos depois, a terra prometida. Os outros que tentaram a Deus morreram no deserto. Está vendo? Então, queridos irmãos, Ele quer, na sabedoria, nos livrar dos mesmos medíocres interesses que os incrédulos têm. Então, não ouça a voz dos malfeitores, dos incrédulos. Não ouça o conselho deles. Não. Siga o seu Deus, querido irmão. Seja forte, corajoso. Siga seu Deus, firme ali. Não tenha medo. Ele está perto. Outro detalhe, irmãos. Em sua palavra, por diversas vezes, ele ilustra com os perigos que envolvem o nosso viver, com os desejos insanos por obter coisas terrenas. Que perigo, irmãos. Vamos lá. Eu vou tirar algumas ilustrações da palavra de Deus. Talvez sejam ilustrações que vocês mesmos as conhecem, tá? Por exemplo, nós temos o caso de Esaú. Esaú, irmão de Jacó, gêmeos, lembra? Quando ele ficou jovem, o insano desejo de Esaú era ter uma família e formar uma nação poderosa. E quando ele era o primogênito, era o mais velho, tá? Porque ele saiu primeiro, era o primogênito. Ele tinha direito à bênção do pai dele, mas ele trocou com Jacó. Tá? Jacó estava fazendo aquele cozinhado, uma sopa de lentilhas, e ele chegou com fome tremenda, e Jacó aproveitou. Eu quero comer. Se você vai comer, se você passar para mim o direito de primogenitura. Mas para que serve isso? Olha, queridos irmãos, trocou o melhor pelo inferior, trocou o excelente por aquilo que passa. Essa é a vida do incrédulo. Ele joga as coisas de Deus no lixo e pega as coisas mundanas. Eu quero ficar rico, se Deus não vai fazer por mim. Tá bom, perdeu o direito de primogenitura. Deus tirou, tá? Passou para Jacó. Agora, quais eram os insanos desejos dele, como eu havia falado? Eu falei insanos? Sim. Desejo de ser rico, de ter uma nação, de ter filhos, de ter príncipes e criar um povo. E criou os edomitas. Tá? Por quê? Deus falou isso que você quer? Toma. Cresceu, formou a nação. Se vocês estiverem com computador, abre no Google e procura a Petra. Vocês vão ver a cidade que era de Esaú, feito nas rochas. O lugar ficou muito bonito. Deus destruiu tudo aquilo, irmãos. Tudo. Não existe mais os edomitas. Vendo? O mundo é assim, querida igreja. Lembre bem disto. Trocar os bens eternos pelos bens passageiros, o mundo está fazendo isso aí. Você convidou alguém para vir na igreja? Vai convidar alguém para vir hoje à noite? Eles vão dizer o quê? Não, eu tenho compromisso, eu tenho amigos, eu tenho passeio, eu tenho uma festa, eu tenho um baile, eu tenho cinema, eu tenho um filme aqui para assistir em casa, eu estou cansado, eu tenho trabalho amanhã, sempre trocando, jogando fora os bens eternos pelos valores temporários desta vida. Foi assim também, irmãos, com Acã. Lembra que quando Deus entrou na terra prometida? A primeira cidade que foi notificada para ser tomada foi Jericó. Mas o que Deus falou com aquele povo? Israel, não pegue nada. Tudo ali é amaldiçoado. Era para o povo entrar, o exército de Israel matar todos de Jericó. Só salvou Raabe com a família.
Mas Acã entrou numa casa, tinha uma barra de ouro, tinha vestes lindas. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém, esqueceu de olhar para cima. Pegou aquilo, abriu um buraco e escondeu. Depois eu venho pegar. Ele fez igual hiena faz. Hiena pega a carcaça, a carniça que ela come, ela coloca assim dentro d'água, né? Nenhum animal outro vê. Né? Aí depois ela procura, vai lá no lugar. Ela vai lá da água onde ela guardou. E Acã fez isso. Custou o quê? Custou a morte dele. Tá? Porque pegou em coisa amaldiçoada. Outra pessoa aqui, irmãos, a ganância do discípulo de Eliseu, digo. Você lembra que quando Naamã foi curado da lepra, ele chegou na casa de Esaú, ele tinha camelos carregados de coisas preciosas para dar para o profeta. O profeta falou, não quero não, pode levar. Ele ficou embevecido, todo mundo ali. Só que Geazi, o discípulo dele, esperou. Quando os homens saíram, ele escondido foi atrás deles. Oh, para aí a carroça, vamos lá, para aí a carruagem. O profeta falou para dar aqui algumas coisas de prata, de ouro que tiver aí, vestes, essas coisas todas, para dar para alguém que está precisando. Pararam, desceram, tiraram. Ele levou para a casa dele, guardou lá e foi para Eliseu. Eliseu perguntou para ele, onde você estava? Não tinha saído, mas meus olhos viram pelo Espírito. O que você fez? Você foi pegar coisas que Deus falou para não pegar. Isso é hora, Geazi, de você querer ficar rico. Pois é a lepra dele passa para você. Na hora de sair dali todo leproso. Os irmãos estão vendo o perigo? E o fim trágico de Judas. O que Judas amou? Ele amou o dinheiro. Ele estava ao lado dos discípulos? Estava. Participou 3 anos nessa companhia. Participou dessa escola de Cristo. Mas o amor pelo dinheiro, a ganância, o querer ficar rico, levou Judas. Ele pegou dinheiro, pegou as moedas, 30 moedas de prata, deveria ter um valor incrível. Mas note, tudo aquilo levou ao enforcamento. Foi para o inferno. Então, queridos, é o não confiar no Senhor que leva você a ter inveja dos que praticam a iniquidade. Tá? A confiança nele, voltando para um aspecto positivo, é que faz a vida funcionar em plena liberdade, queridos. Sabedoria e livramento. Note, ele não está dizendo para você ser pobre. Não. Algumas pessoas, Deus deu dom, crentes, de ter riqueza, de trabalhar, às vezes receber uma herança dos pais, às vezes conseguiu um emprego que ganhava muito bem, conseguiu ter casa de aluguel, ter uma terra. Não tem nada de errado nessas coisas. Só que não é para todo mundo isso. Nem todos são assim. Algumas pessoas, Deus as fez pobres. Mas nunca deixou de faltar suas coisas que precisam. Tá. Tempo atrás, um africano mandou uma mensagem para mim lá da África, via Facebook, pedindo ajuda, porque disse que estava passando fome. E ele é pastor. Agora eu conheço aquele pessoal, os africanos. Deve ter muitos crentes sinceros lá. Mas eu fico desconfiado quando as pessoas estão pedindo dinheiro. Tá? Eu falei para ele, olha,
Eu sou de uma família pobre, nasci numa família pobre na Bahia. Meus pais faziam isso aqui. Meu pai trabalhava, ganhava pouco para sustentar uma família grande. Minha mãe punha barraca na feira para vender algumas coisinhas para nos ajudar a criar os filhos, pôr na escola, comprar uma roupa. Vivemos. Deus deixou a gente passar fome? Não. Talvez não tínhamos o que nós gostaríamos de ter, mas passar fome, jamais. Ele nos ensinou a viver com a sabedoria que ele deu para os meus pais. Então, queridos, sabedoria para nos livrar do perigo. Porque às vezes ele sabe que se ele permitir que você tenha alguma coisa que ele não quer, vai cortar sua mão. Tá? Eu sei que o Gessé ama o seu filhinho, meu netinho, né? Mas Gessé jamais daria uma faca afiada para ele brincar. Ou uma gilete. Um perigo. Deus sabe lidar conosco. Ele sabe aquilo que pode ser prejudicial. Eu citei uma vez de um irmão lá nos Estados Unidos. Ele chegou para o pastor e disse: pastor, eu quero que você me parabenize. Conquistei um aumento fabuloso na empresa. Todo pastor conhece as ovelhas, irmãos. Pode ter 500 membros, a gente conhece. O pastor já conhecia, falou: meus pêsames. Mas por que, pastor? Porque eu sei que você vai comprar uma chácara, vai passar o final de semana, vai esquecer da igreja. Ele falou: era verdade isso. Eu estava planejando isso. Os irmãos percebem o perigo quando nós não confiamos em Deus. Vamos lá. Estou indo rápido porque nós temos a ceia. A confiança nele, ele sabe como coordenar as coisas de tal maneira que funcione perfeitamente. Os irmãos percebem? Você está vendo ali, a pessoa está numa situação difícil, mas Deus está coordenando as coisas. Você lembra quando ele mandou Elias, naquela seca que durou 3 anos e meio? Já imaginou uma seca de 3 anos e meio aqui em Ribeirão Preto? É terrível, né, irmãos? Mas começou a faltar água. Tá? Deixou o rei Acabe, lá em Israel, aturdido. Ele falou para Elias: como é que ele ia sustentar Elias? Para a beira do Ribeiro Querite. Água ali descendo. E aí ele ficou ali. Amou a barraca ali e ficou. Bebia da água do ribeiro. E os corvos vinham trazendo sanduíche para ele. Todo dia. Mas um dia o ribeiro secou. E você olha para o ribeiro seco e diz: Deus falhou? Eu vou morrer de sede aqui? O que é que eu vou fazer? Você desce, vai lá para outra, sai dos limites de Israel, que tem uma viúva que eu ordenei para ela cuidar de você. O quê? Numa seca, Deus mandar uma viúva sustentar um profeta? Deus está fazendo o que é certo? Ele é perfeito. Elias foi, a pobre da viúva tinha um pouco de azeite, um pouco de farinha, para fazer um pão, ela comer, e depois os dois ela e o filho iam morrer. Ela estava consciente disso. O que Elias falou? Vai, faz um pão para mim, e depois não vai faltar nada. Ela fez. Não faltou o azeite e a farinha, até que a chuva começou. Os irmãos perceberam como Deus lida com as coisas? Para ilustrar, eu lembro aqui, quando eu fui para São Paulo, até contei essa experiência para a dona Vivi. Eu fui para São Paulo e eu era um tipo de escora da minha família lá. Meus pais pobres, trabalhava lá em São Paulo quando era jovem, e o dinheiro que eu pegava, não lembro que eu mandava metade para meus pais para ajudar. Mas depois Deus me chamou para o ministério. Minha mãe falou: meu filho, você vai para lá,
Não vai ajudar mais seu pai e sua mãe. Eu fui. Irmãos, nunca faltou, melhorou a vida de meus pais. Eles tinham abundância. Minha irmã também veio, a Ângela foi estudar lá onde eu estudei. Nunca faltou. Nunca. Por quê? O que Deus está pedindo de nós? Confia. Faz o que eu mando fazer. Vai para os cultos. Adora a Deus. Faz um culto na sua família. Irmãs, aí. Faz um culto todo dia. Louva o Senhor. Reúne todo da mesa. Abre a Bíblia. Cita um versículo. Ore, agradeça a Deus. E a vida funciona assim, queridos. O Senhor está presente. Tá? Quando a nossa vida está parecendo, fazendo barulho, falta óleo na vida da gente, Ele vem com o Espírito dele para nos consolar, confortar. Ele não vai deixar faltar nada. Ele lida conosco com sabedoria. Porque, lembra o que diz Romanos? Todas as coisas cooperam para o bem. Ele não diz algumas coisas, diz todas as coisas cooperam para o bem de quem? Dos que amam a Deus. Então, se você ama o Senhor, então tudo está colaborando para o seu bem. Não irrite o Senhor. A religião moderna é irritante. Eles desafiam Deus e é o maior perigo quando desafia Deus. Não vem com essa da super fé, porque você vai irritar o Espírito de Deus. Obedeça. Deixa Deus guiar o barco. Ele sabe o comando da sua vida. Ah, mas eu sou pobre. Ele não sabia disso? Ah, mas eu sou sozinha. Ele não sabia disso? Ele foi pego de surpresa na sua vida? Foi? Não. Ele faz todas as coisas. Ele é maravilhoso. Que Ele aplique a sua palavra em nossos corações.